Olá! Mais uma história com a Vanocas. Vamos ouvir? Esta história chama-se Matilde vai-te embora ao medo. Parece-me interessante. Vamos lá então começar. É de Mary Catherine Martins e Silva. Tantas bolinhas. Matilde vai-te embora ao medo. A Matilde gosta muito de ouvir contar histórias. Fica muito quieta a ouvir e muitas vezes uma só história não lhe chega. A Matilde gosta de histórias com príncipes e princesas, ratinhos do campo e ursos fofinhos. Oh, vejam a Matilde. Que fofa! Hoje, no jardim da infância, o Zé Maria, um menino da sala da Matilde, levou uma história para passar a ler a todos os meninos. Mas esta não era uma história com bichos e pequenos fofinhos. Esta história tinha uma bruxa que vinha não se sabe de onde e que voava no céu montada numa vassoura. E olhem que era uma bruxa um bocadinho má, porque pregava muitas partidas a uma menina chamada Branca de Neve. Vejam lá, bruxa. Ai. Que medo! Disse a Matilde. Uma bruxa com um chapéu bicudo e montada numa vassoura. Mas a Matilde sabia que era só uma história. E que as bruxas só existiam nas histórias e nos livros. Era tudo a fingir. Mas nesse dia, quando estava a dormir, teve um sonho. A Matilde sonhou com uma cobra malcriada que lhe deitava a língua de fora e que andava atrás dela. Nesse sonho também apareciam 3 aranhas muito chatas que se queriam deitar no nariz da Matilde. Ai, que medo, pensou a Matilde e acordou. Pois é, às vezes os meninos têm sonhos, não é? E acordam assustados. Mas não passa de um sonho. Ela acordou assustada, com as aranhas e a cobra. A Matilde abriu muito os olhos. Como estava escuro, puxou os cobertores até ao pescoço. Que grande medo, pensou a Matilde, e ficou muito quieta no escuro, à espera que de repente muitas aranhas se pendurassem na ponta do seu nariz. Mas não aconteceu nada, pois tinha só sido no sonho. Então a Matilde ganhou coragem e saiu da cama. Vou chamar a mamã, pensou a Matilde. Ela deve saber como é que se manda o medo embora. O meu quarto já está muito cheio e o medo não cabe lá. A Matilde foi até à porta do quarto da mamã e do papá e chamou por eles. Ao ouvir a Matilde, a mamã levantou-se e pegou-lhe ao colo. Tenho medo, mamã, disse a Matilde, agarrando-se a ela com muita força. Fica tranquila, vou levar-te para a cama e vamos ter uma conversa sobre o medo, disse a mamã. Pois é, as mamães tranquilizam, tentam sempre acalmar os filhotes, não é? A mamã deitou a Matilde na cama, deu-lhe o Barnabé para a mão e explicou-lhe que toda a gente tem um bocadinho de medo. Medo de qualquer coisa. Até o papai e a mamã têm medo de alguma coisa. O que temos de fazer é ser valentes. Assim o medo assusta-se e vai-se embora, disse a mamã. Pois é, temos que ser fortes e valentes. Lembras-te daquela vez que vimos uma tartaruga na casa do tio João? Perguntou a mamã. A Matilde lembrou-se que tinha tido muito medo e que até se tinha escondido atrás das pernas da mamã. Pois foi, vejam a tartaruga. Mas depois encheste de coragem e foste devagarinho dar uma festa à tartaruga, disse a mamã. A Matilde lembrava-se muito bem. Afinal, não era preciso ter medo da tartaruga.
E ela era tão simpática. A Matilde até lhe tinha dado o nome de Pipoca. Pois é, ela perdeu o medo. Porque foi corajosa, não foi? E forte. E lembras-te quando tivemos de ir ao médico levar uma vacina? Tu tiveste muito medo e estavas quase a chorar, lembrou a mamã. A Matilde não gostava nada de levar injeções e lembrava-se bem. Tinha tido muito medo. Mas foste uma menina crescida e portaste-te muito bem, disse a mamã. A Matilde, depois de levar aquela injeção, tinha ficado muito orgulhosa e o médico até lhe tinha dado os parabéns por ela se ter portado assim. Pois é, foi muito corajosa, não chorou, foi forte. Isso é que é mandar o medo embora. E é sermos mais fortes do que o medo. O medo fica assustado e vai-se embora, explicou a mamãe. Se formos fortes e corajosos, o medo vai-se embora. Ele desaparece no instante. Uns dias depois, a Matilde entrou no quarto para se ir deitar e apanhou um grande susto. Na parede estava uma sombra enorme e escura. Parecia que estava ali um monstro gigante e tinha um ar muito assustador. Ai, que medo, que medo, que medo, pensou a Matilde. O que será isto? Vamos ver. Mas a Matilde lembrou-se da conversa que tinha tido com a mamã. Tinha de ser valente e forte, não é? E corajosa. Então, muito devagarinho, não fosse o monstro gigante dar por ela, a Matilde foi procurar um interruptor para acender a luz. Ia pregar um grande susto ao medo. E quando a Matilde acendeu a luz, o que é que aconteceu? Começou a rir à gargalhada. Pois começou a rir à gargalhada, claro. Era só a sombra do Barnabé, que tinha ficado esquecida a um canto do quarto. Afinal, a Matilde até sabia que os monstros não existem. São como as bruxas, moram nas histórias e daí não saem. Não saem de lá dentro das histórias. As aranhas são mais pequenas do que a Matilde e não fazem mal a ninguém. E quando as cobras estão bem guardadas lá no jardim zoológico, não é, meninos? Pois é. Elas estão lá muito bem guardadas, elas não saem de lá. Ter medo para quê? Para que vamos ter medo? O medo que viesse. Agora a Matilde já estava preparada para o receber. Ela agora não tinha medo. Estava com coragem e era valente. Pois é, ela encarou o medo. Vitória, Vitória, acabou-se a história. Perlim, pim, pim, a história chegou ao fim. Boa, palminhas! Muito bem, esta história é muito gira. Pois é, a Vânia sabe que às vezes os meninos têm medo de estar no quarto, sozinhos por causa dos sonhos, mas não existe, isso é só sonhos. E estas coisas das aranhas, das cobras, das bruxas, é só nas histórias. Elas não saem de lá. Está bem? Estão sempre lá escondidas nas histórias. Não saem. Está bem? Não tenham medo. Não tenham medo. Lembrem-se da Matilde, que ela foi valente e nunca mais teve medo. E dormiu sozinha no quarto e não chamou pela mãe nem pelo pai. Sempre sozinha no quarto. Sem medos, não é? Gostaram da história? Eu quero agradecer a esta história à Clara, à Clarinha, que me emprestou a história. Obrigada, Clarinha. Gostei muito. Muitos beijinhos para ti. E muito obrigada. Obrigada a todos os meninos que ouviram a história. Espero que tenham gostado. Sim? Gosto muito de vocês todos. Coraçãozinhos para todos. E beijinhos. Até à próxima.